Tiago 5, 13 ao 18. Vamos ler aqui. Há alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo. Diga assim: ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus... Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. Nós precisamos do teu Espírito para trazer a vida do que está aqui escrito sobre nós e nos dê graça para praticarmos ao sairmos daqui hoje. Que essa palavra possa gerar transformação em nós, mudanças completas do teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, elimine todo tipo de distração nesse lugar, porque só queremos ouvir a tua voz, porque nós precisamos da tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que o Tiago, irmão de Jesus aqui, um dos irmãos de Jesus, Tiago não é aquele que andou com Cristo como lá um dos 12. Tiago aqui, ele é um dos irmãos de Jesus. Tiago, ele não tinha fé em Cristo. Você vai saber que alguns irmãos de Jesus, eles criticavam Jesus, duvidaram de Jesus e não se alegravam com a vida do Cristo. Não sabemos os motivos, mas podemos ter uma ideia. E diante desse quadro, nós temos esse homem que talvez, a Bíblia não enfatiza isso, mas talvez fosse um dos críticos. Aquele que não tinha fé, que não cria em Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que esse mesmo homem, que um dia não cria, ele passou a crer. Ele passou a crer e ter uma experiência com Cristo. E agora ele vai se tornar um líder da igreja em Jerusalém, um presbítero, alguém que vai liderar com influência um rebanho ou vidas. E nesse cenário nós temos o ensinamento dele, é um contexto aqui de 5 capítulos, mostrando para nós palavras fortes. Se você ler os 5 capítulos de Tiago, talvez você fique um pouco torto no final, mas está tudo bem, é a palavra de Deus. Isso vai trazendo uma transformação do nosso interior, vai mexendo com a gente. E a ideia de Tiago é uma palavra pastoral. Ele é um pastor. Ele está trazendo ensinamentos pastorais, ele está trazendo fundamentação, ele está trazendo conselhos para a própria igreja e fazendo com que a igreja possa viver nesses efeitos aqui de fundamentos, como por exemplo uma vida de oração. No início do ano, primeira série que nós fizemos, nós falamos sobre Ore Mais. Está lá no YouTube, você pode assistir. Então a grande dinâmica é, ouviu sobre oração, começou a praticar? Não. Você já está negligenciando a palavra de Deus. Mas ouviu a palavra, já exercitou naquele mesmo dia, já criou o hábito, ou seja, mudou de hábito. Você está na prática, na vida com o Senhor, de uma forma através da oração. E o Tiago aqui está nos mostrando que esse pedaço, ele está trazendo um ensinamento e trazendo novamente uma visão para aquele contexto e para nós hoje, a respeito da oração da fé, pela cura dos enfermos. E é interessante que se nós pensarmos no que a igreja primitiva, lá na origem, Atos, desenvolveu, nós vamos perceber que uma das características que acontecia no culto da igreja primitiva envolvia a cura. Então a cura
ela era uma das características de manifestação de Deus dentro de um culto que era para o Senhor Jesus. Você vai lembrar que quando Pedro e João estão indo a orar, ali em Atos 3, na hora nona, 3 horas da tarde, no relógio do judeu, 3 da tarde, você tem ali um momento onde eles estão caminhando para o quê? Para o templo orar. Existia o tempo onde os discípulos separavam para as orações. E nós sabemos que quando eles vão andando, eles param na porta do templo chamada Formosa, eles estão olhando ali um homem que não podia andar, com limitações, e aí ele está pedindo esmola, e Pedro vai dizer: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós carregamos, aquilo que nós temos, que é o Cristo, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que levanta, nós dizemos levanta e anda. E aquele homem deu um salto e começou a entrar às portas do templo, e começou a saltar de alegria. Muitos ficaram perplexos, porque passavam por ali, e viam aquele homem pedindo esmola, colocado pelos seus pais, provavelmente ali, durante tanto tempo. Mas houve um homem, 2 homens, que decidiram crer na palavra que eles pregavam, na palavra que eles estavam declarando, e por meio da fé, da palavra de fé, eles vão dizer: levanta e anda. Nessa manhã, eu quero declarar em nome de Jesus, que pessoas que estão com dificuldade no modo de andar, espiritualmente e fisicamente, ouvirão da boca de Cristo: levanta e anda. Mas também eu creio que, da mesma forma que essas vidas aqui estavam revelando e manifestando esse poder de Deus, a cura fazia parte do culto, do dia a dia da igreja. E por vezes, irmãos, nós ouvimos testemunhos. Eu sempre fui apaixonado pelos DVDs, você vai lembrar daqueles DVDs de avivamento que aconteceram na Colômbia e em várias nações. E um dos DVDs, chamava DVDs, era Transformação do Mundo. O Todd White não era nem famoso. Quem lembra, quem conheceu o Todd White, ele até cortou, né? Tirou tudo, aquele cabelo está hoje bem carequinha. E aí, eu vendo aqueles DVDs, bem novo, adolescente, ele passava, né, num corredor, às vezes ali no Egito ou em outras regiões, e tinha um segurança. Esse episódio eu nunca esqueci da minha cabeça, nunca tirei da minha cabeça. Esse episódio, ele está passando no corredor, e tem um segurança acho que é o tamanho do Golias, um cara gigantesco, e ele, né, o Todd White baixinho, ele passa, quando ele passa, ele para, e ele sente algo no espírito dele, ele volta e começa a conversar com aquele segurança, e fala assim: olha, por um acaso você tem uma enfermidade na sua perna, assim, 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 e o segurança fica chocado com ele. Como que você, né, sabe disso? Você passou aqui, você... Pois é, foi Deus que o Espírito Santo falou ao meu coração, de que você tem essa enfermidade. E começou a conversar com ele, assim: eu posso orar por você? E o segurança falou: sim, você pode orar por mim. Vou orar a Jesus. E orou, e de repente está o segurança no vídeo, né, mas na minha não tem mais nada. Glória a Deus, amém? Agora eu te pergunto, o Todd White ora por todas as pessoas do mundo? Não tem como. São mais de 7 bilhões de habitantes, sendo que metade dessa população mundial está em depressão, ansiedade, crise, pânico, está enferma. Então, diante desse quadro, nós temos pessoas enfermas, e nós temos pessoas que podem ser agentes de cura. Quem quer ser aqui na Igreja Alameda, em Santa Felicidade, um agente de cura? Dá um glória aí, amém? Então você vai receber isso hoje, com base na igreja primitiva, com base na palavra aqui de Tiago, o discípulo Tiago, que foi também um discípulo de Jesus, não daqueles 12, mas um discípulo que vai seguir Jesus. Ele vai deixar para nós claramente que essa missão, ela veio do próprio Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, ele levantou discípulos e os enviou para cumprirem essas ordenanças, e uma delas a cura. Olha só, Mateus 10, de 7 a 8, na NVI, palavras de Jesus: e indo, ou seja, em movimento, em um trabalhar do seu corpo, de sair do lugar, pregai. Ele está fazendo isso para o futuro, mas é no futuro próximo, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes,
de graça dai. Agora olha que interessante, no meio do versículo está assim, curai os enfermos. Ele não está dizendo assim, olha, se der, curem. Ele não está dizendo assim, olha, peguem uma parte da população e separem elas, essa parte, e comece a ministrar cura sobre elas. Não, Jesus não fez acepção, Jesus não escolheu, Jesus não deu um decreto estabelecendo porcentagem, parcelas. Ele simplesmente disse, olha, vocês estão indo, vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão manifestar o meu reino, e vocês vão curar pelos enfermos. É um id, é um decreto, não é opcional para a igreja. Só que eu te pergunto hoje, todo mundo crê que Jesus Cristo pode curar nos dias de hoje? Não, mas alguns creem. Quem está aqui crê, amém? Amém? Se você não crê, você está com um problema, já na visão da igreja, que é a visão bíblica. Então, se você hoje tem dificuldade em crer nisso, a minha oração é que o Espírito Santo venha dentro de você, e Deus se manifeste na sua vida e através de você, em nome de Jesus. É interessante porque tanto os ensinamentos de Jesus aos discípulos, desse texto a Tiago, também vão nos mostrar os ensinamentos a respeito da vida de oração na vida dos necessitados ou dos enfermos. Irmãos, eu, durante o meu tempo de liderança, hoje eu faço menos isso, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente, e a gente vai parando de fazer algumas coisas que não deveria parar. Por exemplo, orar pelos enfermos. Quando eu liderava a juventude, até mesmo aqui nas Mercês, hoje eu faço, mas faço menos. Eu chegava, eu ficava caçando gente enferma. Tem alguns loucos aqui na igreja que fazem isso. E vou dizer assim, o que você tem? E aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho um probleminha. Aonde que é? E um dia a gente começou a estudar mais, a gente começou a buscar mais a Deus, orando mais, jejuando mais, e de repente a pessoa não começou mais a perguntar. Vai entendendo aqui o poder da oração, do relacionamento com o Espírito Santo. De repente ele não está mais dizendo assim, o que você tem? Ele está assim, olha, Deus me mandou aqui, Deus me trouxe o seu nome, Deus me revelou a sua enfermidade, e eu tenho agora um recado de Deus, eu posso ministrar sobre a sua vida, e eu creio que você vai ser curada hoje. Você entendeu a diferença? Antes era uma pergunta, agora já não é mais pergunta. Por quê? Porque essa pessoa ela está tão encharcada de Deus, ela está tão cheia do Espírito Santo, que as perguntas agora foi a primeira etapa, agora é uma outra etapa. E eu tenho pedido a Deus isso sobre a igreja de Cristo. Nós voltarmos a um nível de essência com Deus, aonde a gente não precisa nem perguntar, né, Vitor? Nem precisa perguntar às vezes. Às vezes a gente vai só chegar e falar assim, Deus me trouxe, vem aqui, eu estou vendo você mancando. Isso é tão poderoso para nós, porque foi uma das instruções que Jesus deu aos seus discípulos. E é melhor a gente começar a obedecer, irmãos, senão a gente vai começar a se rebelar. Tem muita gente que não faz, está em desobediência. É como você não ser cheio do Espírito Santo, é um decreto, enchei-vos. Se não for cheio, você está em pecado, eu estou em pecado. Então o decreto de Cristo é que a gente vá, é que a gente ministre sobre as pessoas, que a gente tenha essa ousadia no Espírito, amém? As doenças, irmãos, que estão sobre nós, ou sobre o povo, elas têm várias origens diferentes. Hoje nós definimos, é claro, a pessoa faz um laudo, ela faz um exame e tem lá o câncer, tem lá uma enfermidade crônica, uma dor nos ossos, ela tem diabetes, tem lá alguma coisa. Então vai fazer o exame e vai aparecer. Mas, no ponto de vista espiritual, as doenças estão ligadas a várias origens diferentes. E eu quero trabalhar com você também essas questões espirituais hoje. Porque tem gente que não sabe por que fica doente o ano inteiro. Não é comum. Uma pessoa gripada, pneumonia. 3 dias depois de a pneumonia ir embora, outra doença. Uma semana depois de curada da outra doença. E daqui a pouco começa isso, parece que vai se proliferando no lar. Filho fica doente, marido está doente, está todo mundo doente. E é um ciclo de doença. Aí passa um ano, ela vai ver o extrato, ela gastou 1 milhão só de remédio. Com plano de saúde, com tudo. E em nenhum momento ela teve assim, ó, Senhor,
É normal esse ciclo de enfermidades em mim, na minha família? Às vezes a pessoa não parou para pensar nisso. Às vezes ela pode ter também o que a mulher do fluxo de sangue viveu. O que ela viveu? 12 anos em hemorragia. Entrou na enfermidade, foi sangrando. Isso foi o quê? Retirando a vida dela. Mas aí ela ouviu de que Jesus ia passar ali. O que ela fez? Eu vou tocar nele. Mesmo frágil, fragilizada, praticamente quase morrendo ali. Mas ela toma uma atitude. Então, diante desse cenário, nós temos questões espirituais também. Por isso, em primeiro lugar, que Tiago vai nos mostrar aqui nesse tempo aqui. O pecado, irmãos, produziu doenças e mortes, causando a decadência do nosso corpo. Diga assim comigo: pecados produziram e produzirão doenças e mortes. Então, quando eu entendo isso, eu preciso ir para a origem. Primeira dessas origens é o que é o estado, ou seja, não é o pecado como ato, mas o estado de pecado gerou na humanidade a morte. Presta bem atenção nisso. Quando Deus falou assim, Adão e Eva, vocês não vão comer do fruto, qual foi o estabelecer de Deus? Se vocês comerem, vocês vão morrer. A partir daquele dia que Adão e Eva desobedeceram, pecado foi instalado, como consequência a maldição veio sobre vidas e sobre a terra. Por isso que Paulo vai trabalhar em Colossenses a restauração de tudo e todos em Cristo, a reconciliação. Então, quando nós agarramos essas verdades, nós percebemos que houve uma origem, e Deus vai estabelecer esse decreto: se vocês não comerem, vocês não morrem, mas se vocês comerem, vocês morrem. Isso também tem muito a ver com a questão física, emocional e também, obviamente, espiritual. Ali, com o ato, a morte entrou no DNA do ser humano. Por isso, toda forma de doença ou morte tem sua origem primária, aquela decadência ou a desobediência de Adão e de Eva. Você vai ler Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, o nosso corpo, ele entra em decadência, por quê? Porque Adão e Eva caíram. Mesmo que haja cura divina sobre você, sobre essa enfermidade que você teve, você fala assim, pastor, mas eu estou testemunhando a cura hoje. Você não recebeu a cura divina. E nós vamos ter que pensar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Porque tem muita gente dizendo assim, Deus me curou, agora o meu corpo já está novinho em folha. Tá não. Daqui a uma semana você pode ficar gripado. Daqui a mais um mês você pode machucar caindo. Você pode fraturar. Então, esse corpo que você está aqui, a Bíblia diz que ele vai para a terra. Mas aquele que te deu o Espírito será levado até a presença do Eterno. Amém? O nosso corpo, irmãos, ele passou a entrar em decadência a partir da queda do homem. Sabia que você vai... Olha para o lado aí e fala assim, ó. Sabia que você vai morrer um dia? Isso vai acontecer até quando? Isso vai acontecer até o seu corpo ser transformado. Você receber um corpo novo. Não esse de pele aqui, mas um corpo glorificado. Não foi assim com Jesus? Ele morre, ele ressuscita, ele fica na terra 40 dias e um corpo, ele vai falar, não toque em mim. Então, diante desse momento, por isso que crente não crê em reencarnação. A vida não vai se reencarnando. Você nasceu, você cresceu, você envelheceu, muitos adoeceram e morreram. A Bíblia diz o quê? Está sujeito a morrer uma só vez, e depois disso o quê? O juízo. Então, crente não crê em reencarnação. Cristo não foi reencarnado. Cristo recebeu um corpo como homem. Ele era Deus, mas ele também foi homem. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, o seu corpo já estava glorificado.
Então, diante desse templo, nós precisamos entender que o corpo que nós temos hoje, seu cabelo era pretinho, não era? Alguns tinham cabelo. Mas depois com o tempo vai ficando como? Careca. Eu também tenho umas entradinhas, fica tranquilo, pastor Gilberto, a gente está, né, estamos aí. Mas outros eram pretinho o cabelo, começou a ficar o quê? Diga, branco. Você viu o cabelo do meu pai? Era pretinho, pretinho. Pastor há 40 anos, tudo branco. Em nome de Jesus, vai ficar tudo pretinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E não vai cair, né? Ou seja, os anos vão se passando e o teu corpo vai ficando o quê? Vai deteriorando. Não, eu vou fazer academia, vou tomar não sei o quê, é bomba, é explosão, né? Não adianta, meu filho, uma hora vai dar tudo, é igual o Stallone, fazendo rock balboa 47, e está ele lá, tentando vencer o cara, mas você vai lá ver, o negócio lá não está mais aquilo não. Pode fazer procedimento estético, pode fazer cirurgias, vai para o caixão um dia. Verdade ou mentira, irmãos? Então olha bem agora para você e fala assim, eu vou morrer um dia. Isso, que não seja hoje, em nome de Jesus, senão... Amém, irmãos? Amém. Mas que o teu corpo está indo, tá, não está? E olha que interessante, a base bíblica para isso, além daqui, é Lázaro. Pastor, mas a gente ora por cura e depois a enfermidade volta ou vem uma outra, para que então orar? É exatamente isso. Para que os sinais de Deus venham a se manifestar na terra. Não é o fim, mas são os sinais. Amém, irmãos? Os sinais acompanharão os que creem. Então, se você tem fé, você vai ver os sinais de Deus. Então, qual era o plano de Cristo aqui em Marcos? Mostrar o quê? É chegado o reino de Deus. Aquele gadareno, quando estava preso no cemitério, quando o reino chegou, houve transformação, amém? Quando a igreja chega num lugar de morte, ela pisa naquele lugar, ali vai ter lugar de vida, de transformação. Então ele está mostrando assim, olha, eu vou dar para vocês um poder, autoridade, eu vou ungir vocês com o Espírito Santo para que vocês possam ir. Então vocês vão curar pelos enfermos. Isaías 60 então vai falar o quê? Que a unção vem sobre nós para quê? Para ungir e derramar sobre nós vida, poder, autoridade. E nós vamos o quê? Curar os enfermos. Nós vamos trazer libertação aos cativos. Nós vamos anunciar o ano aceitável do Senhor. Para que você é ungido? Com óleo, que eu já ensinei aqui nos outros cultos. Para você ser um agente do poder de Deus, revelando os sinais do reino de Deus. Em definitivo, não. Ainda é temporário, mas haverá um dia que o reino dele descerá sobre nós e estaremos numa morada eterna com o Senhor. Então ele vai assim, olha, eu estou dando alguns momentos para vocês, como degustações. Já viu o casamento? Você vai casar. Aí você vai lá e contrata a equipe de cozinha. E aí a pessoa marca uma agenda e fala assim, venha fazer a degustação. Meu Deus. Só que não é o casamento, é a degustação. Só que tem gente que quer comer na degustação como se fosse no casamento. Não, benção, é só a degustação. Porque haverá um dia, irmãos, que o banquete... Você já está imaginando o tamanho daquela mesa no céu? Com fraldinha na mostarda, picanha. Eita glória, né? Aquela coisa maravilhosa lá. Minha filha perguntou assim, pai, será que vai ter comida como tem na terra no céu? Eu falei assim, minha filha, a terra não é bom, mas tem muita comida boa. Tu acha que no céu não vai ter essas coisas para nós? Vai ter tudo bom e do melhor, filho. Eu ia falar que tem um banquete lá no céu. Então, irmãos, eu estou trazendo isso para você, por quê? Porque nós vamos entrar mais a fundo daqui a pouquinho, mostrando para a igreja que alguns sinais, Deus permite que haja manifestação, para que o povo comece a receber desses momentos da glória de Deus. Mas irmãos, o que vai vir é muito superior e muito maior, que é nós estarmos na presença dele eterna, amém? Tiago está ensinando isso, e Lázaro ressuscita dos mortos, mas o que acontece depois de um tempo? Ele morre de novo. Então talvez você assim, não, eu fui curado, e olha, não, você vai passar por outras situações.
é natural do seu corpo. A cura que recebemos aqui na terra sempre será temporária, porque haverá uma outra situação que a gente não gosta de falar muito disso, mas é necessário falarmos disso. A cura definitiva, onde o nosso corpo não sofrerá mais, será somente quando o Senhor voltar e nos levar para a morada eterna. No entanto, olha o que Deus nos concede, algo de parceria, aonde Ele fala assim: eu vou usar o meu povo para manifestar a minha glória. Há momentos que Ele vai permitir que em determinados momentos, esse ciclo natural de decadência seja o quê? Paralisado, interrompido, como sinal da sua glória. Olha que interessante, é como se Deus estivesse dando uma palhinha, sementes, ou aquelas degustações como eu falei para você, mostrando assim: olha, experimente de mim, experimente um pouco dessa minha glória. Por isso que quando alguém é curado, Deus em sua infinita graça e poder nos dá essas experiências, e nós vamos nos alimentando também disso. João capítulo 3 vai mostrar que Deus revelou a Nicodemos o quê? Experiências. Ele teve experiências. Outras pessoas tiveram experiências na Bíblia. Você vai ver Jacó, Abraão, você vai vendo tantas pessoas na Bíblia com experiências. E sabe, durante muito tempo eu percebo que a igreja parou de buscar as experiências com Deus, porque alguma coisa paralisou os seus corações. Às vezes uma crise, falta de fé, um problema com uma pessoa, um líder, uma igreja fria. Ela foi permitindo ficar morna ou fria. E a grande pergunta é: um crente deveria ser frio? Você acha que um crente deveria ser morno? Uma igreja fria, uma igreja sem vida, uma igreja que não se movimenta. Como é que Deus enxerga isso de nós? Ele fala isso para uma igreja em Apocalipse: você não é quente, nem frio, você é morno, então eu vomito. Então, essa expressão para nós, mostra para nós que Deus, Ele quer revelar o seu poder na igreja, através da igreja. Deus, Ele quer que pessoas sejam curadas e transformadas pelo seu poder. Por quê? Porque em Isaías 53 vai mostrar para nós que Cristo já levou sobre si nossas transgressões, nossos pecados, levou nossas maldades, levou nossas enfermidades. Então, alguns leem esse texto e vão aplicar que era no passado. Não, isso era lá no passado, quando Ele andou na terra. Então, irmãos, se fosse assim, nós teríamos quantos textos na Bíblia? Ou quantos livros da Bíblia? Talvez só o Novo Testamento. E a igreja não pode fazer seleção dos livros da Bíblia. É o cânon fechado. Gênesis, Apocalipse. Diga glória a Deus. Então ele diz: eu trouxe sobre mim. Primeira coisa aqui sobre o teu corpo. Como é que eu oro então, pastor? Eu estou aqui com a minha enfermidade. Então isso é para você agora, você indivíduo. Você pega o Isaías 53. E se você não sabe orar, você vai ler os Isaías 53. E você vai declarar o Isaías 53 em oração. Senhor, eu quero orar a ti agora, orar a ti em Isaías 53. E você começa a ler o Isaías 53. Mas quando chegar nesse trecho, porque o Senhor levou sobre si, você dá uma aumentada na tua voz. Você vai ver como é que o negócio é forte. Senhor, porque o Senhor levou sobre si o que estava aqui. E se for presente momento, você pode dizer: Senhor, o Senhor levou sobre si o que eu não quero mais em mim agora. Você não está determinando para Deus, você está lendo a palavra dEle, são as letras dEle, Ele escreveu, Ele escolheu pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa crer nesse livro, você precisa crer em quem escreveu, você precisa crer na pessoa, na obra da redenção de Cristo. O Pai enviou o Espírito Santo trabalhando, por quê? Porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Não podemos deixar, irmãos. Leia a Bíblia entendendo e não entendendo, mas verbalizando.
Alguém falou comigo essa semana: pastor, eu não entendia nada da Bíblia. Não entendia nada. Eu lia, não entendia nada. Agora, pastor, tem um clarão, está abrindo. As letras estão saltando de alegria dentro de mim. Eu estou numa experiência com Deus, um crescimento com Deus. E não veio só uma, veio a família toda já para os pés do Senhor. E é lindo isso, porque Romanos 8, 1 e 2 vai dizer: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida, aleluia! A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então repare bem, Adão e Eva pecaram, o seu corpo está sendo desconstruído, desconfigurado, por causa da própria natureza dessa pele, que ela vai sendo deteriorada com o tempo, mas você carrega o Espírito de vida. Então, como e o que nós temos nos alimentado nesses dias? É o que o teu corpo vai reagir. O pastor Luciano Subirá, falando sobre jejum, disse que até como a gente come pode prejudicar a nossa vida espiritual. E prejudica, irmãos. Come uma feijoada meia-noite para tu ver se você dorme. Alguns não sei como dormem. O problema é que ninguém dorme do lado deles. Porque a gente vai matando, irmãos, esse corpo, nós mesmos. Só um parênteses, você viu um médico gravando um vídeo essa semana e mostrando uma tigelinha de alumínio cheia de pedra? Não viu? Quem viu esse vídeo? Algumas pessoas. Sabe quantos litros de Coca-Cola o paciente tomava? 3 litros dia. Irmãos, eu vou confessar aqui para a igreja. Eu gosto de uma coquinha gelada. Agora, irmãos, 3 litros, irmãos. Que isso, irmão? Você não está cuidando do teu corpo? Você está deixando o dono da Coca-Cola mais milionário ainda. Você tem que cuidar do teu corpo. E esse médico vai instruindo. Quase que eu parei de tomar Coca-Cola, mas eu não consegui. 1 Coríntios 15, 56 e 57, o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, o teu corpo ele vai deteriorar. Amém? Até aqui, ok? 2. As doenças que vêm sobre nós, pelo que guardamos no coração. Então agora, sai do físico e vamos agora um pouquinho para o interno, falando bem coração, bem alma nesse momento. A Bíblia já apontava algumas coisas antes da psicologia surgir. Presta atenção nisso. Existem doenças que vêm sobre nós por aquilo que guardamos em nossos corações. Tem muita gente doente na igreja, eu estou falando aqui agora para a igreja, Tiago está falando para a igreja, com enfermidades no seu interior, está no coração. Mas pastor, isso aí já é tão falado, e por que temos tantas pessoas que repetem os mesmos erros? Por que nós guardamos tanto rancor do outro? Por que a gente tem a capacidade, olha a capacidade do ser humano, eu não sei viver assim. O diabo tentou fazer eu viver assim, mas eu repreendi e não aceito isso na minha vida. Mas está o Charléu ali, aí eu estou assim, como é que ele está me vendo? O que ele está pensando de mim? Será? Eu começo aqui, irmãos, a uma aceleração do que o abençoado, só dele me olhar, eu já estou me autodestruindo na minha alma, porque tem um lixo dentro de mim que vai aumentando, porque um olhar começa a ditar a minha vida, e eu já estou dizendo assim, ele está com algum problema comigo. Veja, eu nem falei com a criatura, mas aquele negócio que está dentro de mim começa a ler o errado, o falso, o fake, e aí às vezes eu chego perto dele, eu falo assim, bem, deixa eu chegar perto dele, ele fala assim, pastor, estava com saudade do senhor. Toda aquela informação que você alimentou cai por terra, cai nada, está dentro de você ainda. Porque é só um outro olhar para você meio torto, você já começa. Também, o pastor não me cumprimentou, não fui lá no restaurante do James, já fui, mas não fui no restaurante do James. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não foi guardando só o lixo, tem lixo aí. A conspiração, estão conspirando contra mim. Claro, você só fica no YouTube assistindo tudo aquilo lá de agora é bomba,
vai acontecer, eu sei o quê, e ele está voltando. Oh, meu Deus, não tem outra voz, não. Mas aí um foi copiando o outro. Aí o cara pregava assim, lá em 1850, porque você vai. Aí está o novo pastor hoje, o menino, né? O menino lá, porque você vai. Por que não tem uma busca pelo Espírito Santo para colocar aí um discernimento, uma voz dele em você? Presta atenção, igreja. A igreja, ela não foi plantada por Deus na terra para ela ficar muda. Mas também não foi para ficar copiando como é que ele fala, como é que ele anda. O pastor anda assim. Lembra disso? Pastores renomados da antiga sempre dizem que eu não sei se foi Jimmy Swaggart, eu não sei se foi o Billy Graham, mas o pastor chegou com um relógio prata na igreja. Meu pai conta essa história. Relógio prata na igreja, ia aparecer que é relógio prata. No dia seguinte da conferência, os pastores, não sei de onde tiraram dinheiro, onde tinha loja aberta, vários pastores com relógio prata no braço esquerdo. Lembra disso, Rubem? Irmãos, isso é uma criancice. Os meninos aqui, ninguém usava xadrez, nada, nem na minha geração passada. Presta atenção. Mas aí, o que acontece? Eles começaram o quê? A ser inspirados. Eu não sei se eu me quebrei ou quebrei eles. Mas você viu o Johnny aqui de xadrez? Não fica bonitinho? Não bonito, um bonitinho feio arrumado, mas fica lindo. O Erickson está de xadrez. Aí eu estou na igreja, de repente vem uma mãe com um pedacinho de giz desse tamanho assim. Aí assim, pastor, meu filho estava lá em casa com a Bíblia na mão e colocou a camisa xadrez e começou a falar assim, Jesus, e não conseguia entender direito o que estava falando. Você estava falando em línguas, meu irmão, deixa a criança rodar, deixa rodar. Ele abriu a Bíblia lá, com panela, né, e com um pedaço de pau, de fazer comida na mão, e está lá, pá. Eu falei assim, esse aí é ungido. Deixa eu falar uma coisa é você copiar o outro, porque você quer se parecer até com os trejeitos dele. Outra coisa é você inspirar alguém. Como você se veste, como você fala, como que você entra em conversas com as pessoas. Pessoas, irmãos, guardaram a amargura e dores na alma, ficaram enfermas na alma, como consequência o corpo sofre. O que guardou, revelou. Já viu gente mal-humorada? De manhã cedo. Bom dia. Está revelando o quê? O lixo que está aqui, ó. Com crente de Deus que é você, amém? Glória a Deus. Você chega lá naquele trabalho, você fala assim, bom dia. Ninguém fala contigo. O que você faz? Dá bom dia de novo, benção. Vamos treinar? Bom dia, igreja. Bom dia. Você acredita que teve gente que não falou isso aqui nesse ambiente agora? Eu vou dar a segunda oportunidade. Bom dia, igreja. Bom dia. Agora eu vou falar assim, Deus te abençoe. Amém. Não era para você falar, Deus te abençoe. É para repetir, entendeu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. É difícil ser igreja? Não é, irmãos. O problema é que a gente já chega no lugar assim, ó. Vai na churrascaria, cadê o garçom? Vai lá no Mandaloso. Estou ganhando nada com isso. Porque a gente já está com a cabeça formatada para o ruim. Hoje sabemos das doenças psicomáticas, psicossomáticas. Você faz o exame e aparece a doença. No entanto, irmãos, a origem dela está na alma da pessoa. A cura nessa vida vem com uma intervenção de Deus para que ela viva o propósito de Deus. Presta atenção. Muitas pessoas que estão enfermas na alma, no físico, por que Deus revela a cura e usa a igreja? Usa as nossas vidas para que os sinais da sua glória venham a se manifestar em vários pontos. Mas isso não é tudo. Porque a terra continua sendo terra, nós continuamos sendo pó, nós continuamos sendo falhos.
Mas Deus vai dando algumas demonstrações do seu reino, porque haverá um dia que o seu reino virá em glória. Então eu não posso, primeiro, me agarrar a isso, mas eu preciso disso. Isso não pode ser o fundamento da minha fé. Aliás, milagre não é fundamento de fé. Milagres são sinais que apontam para ele. E diante disso, qual é o maior milagre que um ser humano pode experimentar? Diga, salvação. Esse é o maior milagre de todos. Então a maior alegria, irmãos, é quando um pecador se arrepende. A maior alegria é quando alguém volta para a casa do Pai. A maior alegria é quando alguém que reconhece Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida. Esse espírito agora foi curado, ele foi sarado. Ou seja, a blindagem do Espírito está sobre o seu espírito. E como é que fica a alma? E como é que fica o corpo? Como é que fica tudo? Você precisa o quê? Entrar num processo de santificação diário com Deus. E isso é contínuo. Por isso, nós temos os laudos hoje, psicólogos atendendo, psicanalistas, psiquiatras, N áreas. Nós encaminhamos, inclusive. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Quanto tempo você está com esse psicólogo? Quanto tempo você está com esse psiquiatra? Qual a dosagem desses remédios que você tem tomado? Será que em algum momento você não fez uma oração a Deus? Será que em algum momento você falou assim: Senhor, aqui estão os remédios, Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, aqui está esse corpo? Você não orou? Eu conversei com uma pessoa essa semana. Ela está tomando remédios há 10 anos. 10 anos. Ela está aqui. Assim, pastor, eu tomo remédio para isso, 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 para isso. Eu falei assim, meu Deus, como é que você está em pé? E quando a gente foi tratar um assunto da alma, só um assunto da alma, dores de cabeças crônicas. Onde é que está, irmãos, a origem? E Deus trouxe, Deus revelou, a origem não estava no físico, a origem não estava no espírito, no espiritual, a origem estava na alma dela. Mas nós oramos, ela saiu daqui leve. Você está entendendo o poder de Deus? Eu não estou falando você hoje jogar remédio fora, pelo amor de Deus. Parar com o psicólogo, não. Você só precisa reposicionar primeiro. Primeiro o reino, viu? Quando eu busco o primeiro reino de Deus, eu começo a acessar o quê? Essas degustações. Irmãos queridos que estão aqui nessa manhã, aproveitar que a igreja hoje está tão assim, parruda. Você vai sair daqui hoje. E o que você vai fazer com tudo que você está aprendendo aqui? Terceiro, a banda pode vir. Temos as doenças através das ações demoníacas. Não quer dizer que todas as doenças são causadas por demônios, mas algumas enfermidades chegam. Eu conheço um casal, não estão mais juntos hoje, alguns anos atrás, Débora e eu cuidamos de um casal. Ele se envolveu, chegou na última ramificação do satanismo. E quando ele começou a buscar, algumas coisas de Deus, ele foi colocado nele pelas trevas, foi identificado e comprovado por uma entidade, colocado na lombar dele ali uma hérnia de disco. E ele não tinha isso, mas isso apareceu. Quando ele começou a sair e passar pelo processo de libertação, que foram 12 encontros, esse homem, ele começou se você visse as manifestações, eram coisas pesadíssimas. Ao ponto de um dia ele chegar em casa e, num processo, estourou uma veia, ele ficou com esse lado aqui dele todo vermelho, o olho dele praticamente sumiu a parte branca. E ele começou a sentir dores e foi fazer o exame e apareceu lá uma hérnia. Nesse mesmo período, ele passou pelo processo, foi liberto, a hérnia sumiu. Amém, irmãos? Só que ele tinha relacionamento com a esposa dele. Quando ele se relacionava, ela sentia algumas dores e foi fazer um exame e descobriu que ela era estéril. E aí, começamos a orar por isso. Um belo dia, eles encerram o processo de libertação. Deus opera algo lindo na vida deles. Eles se casam legalmente.
E aí vem o trabalhar de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu estou falando de corpo, primeiro tópico, alma e agora a parte espiritual, no sentido das ações demoníacas. Quando ele estava, e ela, no culto da juventude que a gente liderava, veio um testemunho de um casal que em um culto, Deus tinha operado um milagre. E essa pessoa queria dar o testemunho. Falou assim, olha, eu não podia ser mãe, eu orei a Deus, eu vi aqui um testemunho, e eu falei assim, não, Deus, o Senhor pode fazer na minha vida também, como o Senhor fez na vida daquela pessoa, eu recebo isso na minha vida, e ela foi tendo essa fé. E eu quero dizer para vocês hoje que eu estou grávida. E ela está testemunhando, e a gente ficou assim, meu Deus, que coisa linda e tal, um testemunho que não tinha nada a ver com gravidez, com gestação, milagre no ventre. Era um outro testemunho, mas ela falou assim, olha, eu recebo. Ela lá na cadeira, lá atrás, ela estava lá no fundão. E ela está testemunhando para a juventude, e aquele casal está sentado lá no fundão. Aquela menina falou assim, se o Senhor fez na primeira, o Senhor fez na segunda, por que o Senhor não pode fazer a terceira? Antes da menina acabar o testemunho, essa jovem levanta e vem para o altar e se ajoelha. A gente olhou assim, é uma coisa diferente. E aí, irmãos, ela estava ali ofertando o ventre dela. Ela começou a dizer, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é Yahvé Rafá, o Deus que cura as feridas. Esse ventre é teu, esse ventre é teu, esse ventre é teu. Irmãos, 3 meses depois, para a glória de Deus, ela liga para a gente e diz assim, pastor João e pastora Débora, eu estou grávida. Primeiro testemunho aconteceu. Era algo, vamos pensar aqui no braço. Lá no outro era o ventre, eu não consigo ser mãe. E ela recebeu, a outra foi testemunhar, e a terceira falou assim, mas eu também creio nisso. O que é que moveu, irmãos? Onde é que eles estavam? Corpo de Cristo, família de Deus. O testemunho que estava nenhuma foi compartilhado. Alguém ouviu e falou assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. A palavra testemunho, ela tem essa ideia, essa conotação. Faz de novo. Sabe, irmãos, nós apresentamos aquela menina lá no templo antigo. Consagramos uma menina linda. Hoje a gente tem assim, a gente vê de vez em quando elas. Mas por que eu estou te falando isso? Porque há doenças que o diabo colocou em vidas. Sabe por quê? Porque vidas cederam suas vidas para as trevas. Fizeram negócios com as trevas. O seu corpo ele vai deteriorar, é normal. Mas os sinais de Deus podem se aplicar na sua vida, com os milagres dele. A sua alma, ela não pode ser um depósito de lixo. Ela tem que ser um recipiente da glória de Deus. E a sua vida espiritual, ela precisa estar em sintonia com o libertador. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi liberto das trevas. Aquela menina foi liberta das trevas. E o que pode acontecer com a gente hoje aqui, irmãos? É o teu físico também ser tocado por Deus. É a tua alma, Deus arrancar essa raiz de amargura. E também, pessoas que estão hoje aprisionadas, não pense você, que porque pessoas estão aqui num culto, o diabo, muitas vezes, tem agido dentro de algumas vidas que ainda estão vinculadas às trevas. Quem é filho, tem compromisso implacável com Deus, o diabo não pode fazer nada dentro de você. Mas se você fez alianças, se você fez trabalhos, se você se envolveu com as trevas, o diabo pode ainda, porque tem legalidade, há ainda uma abertura dele colocar em você o que ele quiser. Eu queria orar com a igreja nessa manhã. Eu falei de 3 enfermidades. À noite, nós vamos trabalhar os efeitos da unção sobre essas enfermidades. Coisas tremendas vão acontecer aqui. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Enquanto você estiver ouvindo o louvor aqui, você que tem uma enfermidade no físico, você tem uma enfermidade na alma, e você tem perturbações espirituais, em nome de Jesus, deixe o seu lugar e vem aqui para frente, que nós vamos orar.